Ato Noturno é a grande estreia nessa semana nos cinemas brasileiros, através da sessão Vitrine Petrobras. E a Central do Entretenimento está aqui no início dessa World Tour, né? Road Tour aqui pelo país para fazer a divulgação do filme com os diretores do filme, o Márcio Rolon e o Felipe Matzenbecker, né? Então, a gente vai falar aqui um pouco com eles sobre o filme, construção, para que você que ainda não foi assistir, vá conferir nos cinemas Ato Noturno. O filme, para quem não conhece, dando rapidamente aqui a sinopse, ele fala sobre o Matias, que é um ator de teatro em ascensão, e o Rafael, um candidato a prefeito de Porto Alegre, que está ali também crescendo nas pesquisas. Os dois se conhecem, se relacionam, e aí ambos começam a crescer nas carreiras profissionais deles, e aí eles ficam tentando fazer com que essa relação em segredo dê certo, enquanto eles tentam crescer nas suas vidas profissionais. E eu queria começar perguntando aqui, primeiro, antes de tudo, para deixar parabéns para os dois pelo projeto. A gente se falou no Festival do Rio, lá bem rapidamente, mas agora que a Central já viu o filme, e queria começar perguntando, de onde foi que nasceu o cerne dessa história? Teve alguma inspiração? Quer começar? Eu acho que essa história ela surgiu muito de um desejo nosso de falar sobre performance, de pensar sobre dois personagens que eles têm que ter de dois personagens diferentes, um durante o dia e um durante a noite. Então a gente decidiu optar por esses dois atores sociais, um ator de teatro e um político, e em que eles durante o dia eles vão ter que abrir mão de parte do seu desejo, da sua identidade, para tentar almejar um sucesso na carreira de determinada forma, enquanto à noite eles vão tentar performar em outro palco, em outros espaços, e daí, ao invés de ser guiado pela ideia de sucesso, vai ser guiada pela ideia de desejo, né? Sim. E a gente tem um personagem, o Rafael, né, que é o Cirilo Luna, que ele é um político homossexual. E aí, minha pergunta, foi inspirado no governador Léo Leite? Essa é uma pergunta que a gente ouve bastante, mas a ideia do projeto, na verdade, é anterior mesmo, a gente saber sobre o Eduardo Leite. E, enfim, depois, né, quando o Eduardo Leite fez o anúncio público de ser homossexual, a gente sabia que ia ter, né, essas comparações com o personagem, mas pra gente isso também não é um problema, né? Mas acho que o Rafael ele vai por outros caminhos, outras vias, e que a gente acha muito interessante, inclusive. E, enfim. Sim. E aqui o filme ele também faz uma homenagem ao teatro com todo o universo do Matias. E aí eu queria saber como foi, né, dividir com o Gabriel, ainda mais trazendo o Henrique Barreira, que é um ator já profissional, global, já de alcance. Como foi essa troca de experiências para trazer todo esse universo do teatro para a tela, os bastidores do teatro? Sim, primeiro que esse é um espaço que nos interessa muito, né? Tanto o Márcio quanto eu, a gente tem um passado enquanto atores, o Márcio segue atuando, e então esse eu acho que é um universo que nos interessa muito, nos cativa muito pensar o papel do ator, o ofício dele, as dificuldades específicas, né? E o teatro é um ambiente muito interessante pra gente filmar, né? Então a gente foi muito feliz de conseguir criar esse grupo de teatro dentro do filme, que eu acho que é um grupo super interessante, assim, e composto de pessoas muito distintas, né? Ali tem bailarinos, tem atores de teatro mesmo, e mesmo o Henrique, ele também tem um passado no teatro super forte, né? Então foi uma experiência muito bonita. A gente teve um processo, eu diria até longo, bastante intenso, até mais do que longo, com essas pessoas do grupo de teatro para criar uma peça de teatro, um grupo de teatro, uma simbiose entre eles que fizesse bastante sentido, né? Que tivesse uma identidade. E também porque o teatro dentro do filme, ele é um reflexo do tema da própria obra, assim como ele vai ditar muito a maneira que a gente vai posicionar a câmera e assim por diante. Então a gente entende o teatro enquanto na maneira literal, mas Porto Alegre inteira vira um palco para esses dois personagens, né? E isso foi pra gente bastante interessante. Sim. E você mesmo disse que Porto Alegre é um grande palco, mas essa história poderia se passar em qualquer outra cidade, até por aqui mesmo em Recife também poderia se passar essa história. Então, por que Porto Alegre foi o
palco para fazer essa história acontecer? Eu acho que Porto Alegre é a cidade onde a gente nasceu e cresceu, né? Então a gente tem uma relação muito forte com a cidade e a gente sempre busca, né, quando a gente está desenvolvendo uma história, pensar muito nos personagens, no ambiente em que eles estão, né? Então pra gente foi muito natural ter Porto Alegre como esse cenário. Porto Alegre já tinha sido um personagem recorrente nos nossos filmes anteriores, mas se no nosso filme anterior, no Tinta Bruta, Porto Alegre era quase uma antagonista dos protagonistas. Aqui eu acho que ela assume um outro papel, assim. Ela é uma cidade que ao mesmo tempo que ela ameaça, ela traz um perigo, mas ela também traz um desejo, ela seduz. Então, esse jogo, eu acho, de desejo, de perigo, pra gente era muito fascinante que a cidade oferecia. Mas, claro, né, é uma história, eu concordo com você, assim, que ela poderia se passar também em outros lugares, com outras paisagens, mas a dinâmica ainda assim poderia ser muito parecida, né? Sim. E uma outra coisa também agora que vamos falar sobre o personagem do Ivo Miller, que é esse segurança que no momento você vê, tá, ele tá fazendo a função dele, mas por hora ele tem um certo desejo pelo patrão assim. Aí vocês quiseram deixar, na hora de construir o personagem, já era assim mesmo de deixar meio que implícito ou assim, deixa na mão do espectador? Eu acho que isso é uma coisa que vai um pouco da interpretação de cada um, né? Eu, Felipe, claro, quando a gente estava desenvolvendo o roteiro, a gente tem a nossa, assim, e trabalhando com o Ivo também, a gente compartilhou com ele um pouco a nossa visão, nos deixou também aberto para ele poder trazer a nossa, mas é algo que de fato, né, é um pouco dúbio quais são as reais intenções desse personagem, as reais motivações, né? E eu acho que o bacana é cada espectador poder fabular e poder criar ali, projetar, né, suas próprias impressões. Só para adicionar, eu acho que tem no processo, tanto para o Marcos quanto para mim, era muito importante que os personagens eles fossem contraditórios e complexos nesse certo sentido. Então, mesmo os protagonistas ali, o Rafael e o Matias, eles são pessoas que desejam coisas talvez positivas, mas eles fazem algumas vezes coisas questionáveis. E os personagens que seriam os antagonistas também, eles fazem coisas questionáveis, mas eventualmente eles também têm um interesse que não seja necessariamente só um vilão, ele é mais complexo que isso, né? Então, pra gente foi muito interessante construir esses personagens com essa gradiência, né? Eu diria, tanto pro Henrique quanto com o Ivo, né? Sim. E uma outra coisa que esse filme tem muita ardência, muita picância, assim. E no Festival do Rio, ele passou também junto com o Ruas da Glória, que também tem o mesmo nível. Só que eu quis saber, assim, como foi trabalhar essas cenas, assim, nos lugares públicos, porque ao mesmo tempo que tem o tesão em cena, tem também um pouco do suspense, do medo de eles serem descobertos. Como é que foi trabalhar esses dois gêneros numa cena só? Acho que essas foram cenas complexas de serem feitas, né? Porque, enfim, a gente queria cenas, que, como você colocou, né? Ardentes, mas ainda assim, né? Ocupando os espaços públicos. Então, foi bastante interessante como, de certa forma, a gente sempre brinca, né? Que os processos se tornam os filmes os processos. E, basicamente, o processo de filmagem desse filme, boa parte dele, foi a gente nas ruas ali, simulando aquelas cenas com os nossos atores e tentando não ser visto para não atrair muita atenção, mas ao mesmo tempo ali, né, buscando algum grau de exposição, porque a gente precisava estar na rua. Então, se mesclando um pouco, eu acho, a equipe de filmagem ali com o que aqueles personagens, com a jornada deles, né? Mas que no final, assim, deu tudo certo. Eu acho que a gente conseguiu fazer de uma maneira muito controlada. Acho que foi um exercício de produção muito grande, assim, para conseguir criar ambientes seguros para os atores e para a equipe e poder fazer essas cenas da maneira como a gente pretendia, né? E eu acho que só para concluir, com esse passado enquanto atores, para a gente é muito importante que o processo seja interessante também. Então a gente discutiu muito isso com o elenco, né? Planejou isso bem e na hora de executar foi tranquilo, assim. Era sempre, claro, era sempre excitante no sentido de que tu tá, né, fazendo uma cena que ela é complexa de ser filmada na rua, mas a gente criou estratégias para que fosse realizada da melhor maneira possível. Sim, sim. E uma outra coisa também que o Gabriel, que faz o Matias, ele ganhou o prêmio lá no Festival do Rio de melhor ator, foi maravilhoso, mas inicialmente esse papel do Matias já era pensado para ele ou tinha alguém já em outra pessoa em mente? Não, quando a gente pensou no personagem, a gente não tinha um ator definido, né? A gente abriu uma chamada pública e recebeu, assim, muitas propostas. E daí realizou teste com alguns. E o Gabriel, pra gente, foi a pessoa, assim, que se destacou. A gente, quando fez um teste com ele, eu acho que a gente percebeu ali uma conexão muito forte intelectual, artística. Depois,
com o passar dos ensaios, criando também uma conexão afetiva, né? Acabou se tornando um grande amigo nosso. E pra gente era a pessoa perfeita mesmo para interpretar esse personagem. Eu acho que ele tem muito a ver com a gente em interesses artísticos e visões também políticas e de mundo. E eu acho que ele tá maravilhoso. É o primeiro trabalho dele, tenho certeza que de muitos. Ah, sim, com certeza. Bom, gente, e para finalizar, assim, vocês estão começando essa road tour aqui pelo Brasil para divulgar o filme. O que vocês puderam curtir de Recife? Porque vocês disseram que tem uma inspiração, uma conexão forte com Porto Alegre, que é a mesma coisa que o Kleber Mendonça também tem com o Recife. Então, o que vocês acharam de Recife para fechar aqui? Na verdade, a gente tem uma relação com o Recife também super afetiva, né? A gente, desde os nossos curtos-metragens, passavam aqui no Janela, a gente veio para cá algumas vezes e... bom, Tinta Bruta também, a gente teve uma pré-estreia aqui super legal e é sempre bom voltar para a cidade, a gente tem vários amigos aqui, eu acho que é muito importante fazer um cinema com personalidade que sai do eixo Rio-São Paulo e eu acho que é um interesse muito grande de pensar sobre essas grandes capitais que não são essas duas, né, também e trazer a personalidade delas, né, toda a sua, eu acho que a alma dessas cidades e pra gente é sempre interessante estar aqui, uma cidade que a gente ama bastante, assim, a gente pôde aproveitar bastante a cidade ontem e hoje, né. Então é isso, gente. Não deixem de conferir Ato Noturno. Acho que depois dessa conversa aqui, acho que você deve ter se convencido para assistir esse filme nos cinemas. Vá assistir, apoie o cinema brasileiro. A gente está num momento muito bom e é bom a gente apoiar toda essa diversidade que o cinema brasileiro nos propõe aqui, tá? Então é isso. Vá assistir. Se você gostou dessa conversa, marca o Central Like, compartilha esse vídeo e se inscreve na Central do Entretenimento para ficar atento a essa e a outras entrevistas também, tá bom? É isso aí. Falou.